Olá, seja bem-vindo, estamos ao vivo, este é o Sem Edição, hoje é segunda-feira, dia 6 de junho, dia de Reinaldo Azevedo. Tudo bem, mesmo. Como Reinaldo? vai, Silvio? Aí, tudo certo? Chove em São Paulo. Chove em São Reinaldo. Paulo, o atraso, aliás, se deve a isso, o heroísmo foi ter chegado, esta que é a verdade. Não é? Você veio de... E eu falei, não... Quase você veio de barco, Quase Reinaldo. que eu venho de barco, exatamente. Eu falei, não, eu preciso ir. E Bom, aí? Reinaldo, vamos começar a nossa conversa de hoje, porque o jornal americano New York Times resolveu criticar o governo interino de Michel Temer e os ministros que são citados em investigações. Você escreveu um editorial no seu blog e eu já passo de cara a palavra para você soltar o verbo. Olha aqui, eu acho o seguinte, parte da crítica procede, mas ela procede inteiramente não, e vou dizer por quê. Vamos lá. O problema do editorial é colocar em dúvida o compromisso do Michel Temer com a Lava Jato e com a moralização da política a partir dos ministros, que diz lá o New York Times, você tem ministros que estão sendo investigados e tal. Então, quando ele diz que ele não vai interferir na Lava Jato, isso por enquanto é só retórica. Veja só, o Temer tem 3 semanas de poder, né? Não deu tempo ainda para fazer muita coisa. 2, de fato, caíram 2 ministros em razão da Lava Jato. Que bom, né? Caíram 2 ministros que foram flagrados lá numa conversa onde, diga-se de passagem, eu insisto em que não há crime nenhum, mas, de qualquer modo, ficou subentendida uma certa intenção, quem sabe, de interferir, especialmente na fala do Jucá, de interferir na operação. Então, tá bom, então tá fora. Eu lembro que a Dilma não botou ninguém para fora em razão disso. Né? Então me parece que é melhor. Mas terminou o governo dela esse período com Mercadante, com Edinho, com Jacques Wagner, toda a cúpula, Jato, quer dizer, toda a cúpula lá. E não só Lava Jato. Você sabe que eu fui fazer um levantamento hoje, eu peguei os 39 ministros dela, pelo menos 20 eram investigados em alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso? A Folha tem uma lista lá e diz assim, 15 ministros de Temer ou são citados na Lava Jato, ou são investigados em alguma coisa, né? 15. Muito bem, da Dilma eram 20. Quanto a ser citado, vamos lá. Então, por exemplo, está lá, Raul Jungmann foi citado. Raul Jungmann está lá numa, ministro da Defesa. Está citado numa lista, não está claro se aquilo é doação legal, ilegal. Não me parece que seja doação irregular. Não parece, não sei. A ver, né? Então, o fato de você ser citado não quer dizer rigorosamente nada. Citados, de algum modo, os políticos são mesmo, sempre. Né? Eles têm inimigos, eles têm divergências, eles têm... Então, o fato de ser citado numa operação não quer dizer grande coisa. Diz o jornal ainda que a impunidade no Brasil só acaba com o fim do foro especial. Né? Eu não vou aqui ficar fazendo um trabalho de direito comparado, mas... a impunidade no Brasil não está diretamente ligada a essa coisa de foro especial, não. Eu lembro que o maior processo do país, até hoje, foi do Mensalão, e quem puniu todo mundo foi o Supremo. E quem tende a punir agora muita gente de novo é o Supremo. De novo. O grande debate que se falou aqui é que, em razão do julgamento do Supremo, aqueles que não têm foro especial perdem o duplo grau de jurisdição. Porque, na verdade, eles perdem uma segunda instância, né? O direito a uma segunda instância. Então, não me parece que esse seja o problema. Se disserem que no Brasil a impunidade decorre do excesso de recursos e que então é preciso fazer uma reforma nesse campo, eu acho que sim. Acho que o jornal não conhece direito, e eu não estou aqui falando assim, não vem o New York Times dar opinião aqui. Não, pode dar opinião, eu opino sobre tudo. Eu opino sobre Bangladesh, Estados Unidos, qualquer coisa. Pode o New York Times dar a opinião que quiser. Precisa ver se a opinião é boa ou é ruim. Acho que nesse caso foi uma opinião ruim. Né? Afinada de resto com os interesses do PT, porque há uma outra falha lamentável no texto, quer dizer que os nomes do governo Temer, que de algum modo estão comprometidos, não sei o quê, acabam conferindo certa verossimilhança à tese de que o impeachment, na verdade, só existe para conter a Lava Jato. E aí, então, a gente está diante de uma loucura, de uma maluquice que eu já apontei no meu blog, e reitero. Então, hoje a gente escolhe uma coisa, escolhe outra. Vamos lá. O PT diz que a Lava Jato é um complô das oposições do Ministério Público e da Polícia Federal contra o PT. Certo? Para derrubar o PT, para destruir o PT. Não foi isso? Exatamente. E que o juiz Sérgio Moro é um agente de não sei o quê, Bom,
né? O juiz Sérgio Moro, demonizado aí por eles, que é um agente do mal e tal. Bom, né? Mas aí o impeachment, então, existe para acabar com a Lava Jato. Bom, se o impeachment existe para acabar com a Lava Jato, que por sua vez queria acabar com o PT, por dedução, na verdade o PT deveria apoiar o impeachment. Para que o impeachment, acabando com a Lava Jato, acabe com aquele que é o agente do mal do PT. São raciocínios que não fecham. A esquerda, as esquerdas têm um problema essencial, mas desde sempre, desde a origem do pensamento com a lógica. A lógica não fecha, nunca fecha. Né? Por quê? Porque eles não estão preocupados com a lógica, eles estão preocupados com o bem e a virtude, segundo eles, pelo menos. Né? Então, pô, como é que você pode falar, como é que o jornal, um dos jornais mais importantes do mundo, compra uma tese como essa? Né? Fica parecendo que realmente foi só para acabar com a Lava Jato. Mas o PT é inimigo da Lava Jato. É a Lava Jato que queria acabar com o PT, segundo o PT. Qual vai ser o caminho a ser escolhido? Uma coisa ou outra. Quer dizer, nada disso faz muito sentido. Agora, eu acho que, por exemplo, o Henrique Eduardo Alves, ministro do Turismo, o Janot agora pediu abertura de inquérito. Agora não, pediu em abril, né? Abertura de inquérito contra teria outra negociado coisa. propina com uma das empresas do Petrolão, a OAS, quando ele concorreu ao governo do Rio Grande do Norte. Campanha derrotada. Né? Tá lá, em abril o Janot pediu abertura de inquérito contra ele. Aliás, não precisava nem ter sigilo, porque se não tem sigilo, talvez já não nomeasse ministro. Não sei, mas enfim. Agora se descobre isso. É claro que fica numa situação difícil. Eu acho que todos os ministros do Temer que estão sendo oficialmente investigados, seja em inquérito, seja já com denúncia, deveriam pedir afastamento. Evitar esse constrangimento ao presidente. Pedir afastamento não implica que eles estejam fora ali das negociações e não sei o que. Vão estar participando no Congresso, da frente do governo. Agora, é evidente que cria constrangimento. Melhor seria não. Né? Não, mas o governo Dilma também tinha 20 investigados. É verdade. Mas caiu a Dilma, né? Então, o governo que está aí, se pudesse não ter investigados, seria muito melhor. Agora, isso não significa, o que me incomoda no editorial, é que fica parecendo que o Temer falou uma inverdade e demonstrou descompromisso com a Lava Jato. Isso é falso. Né? Porque se tem algo que ele repete, né, Reinaldo, é que não haverá interferência na Lava Jato. E o ministro Alexandre de Moraes, num belo gesto, logo quando assumiu o cargo, foi conversar, procurou o diretor da Polícia Federal para conversar e assegurar que não haveria troca no comando da PF. Exatamente. Né? E quem é que tinha feito ameaça à PF? Eugênio Aragão, não é isso? Aragão. O ministro anterior da Dilma. Né? O ministro da Justiça da Dilma. Né? Ele sim, ele fez ameaças explícitas. Né? Fez ameaça explícita, fez crítica explícita à Lava Jato. Ele disse que a Lava Jato cometeu um monte de ilegalidades. Esses daí não falaram nada. Ao contrário, referendaram e afirmaram o apoio à Lava Jato. Bom, Reinaldo, o final de semana foi muito próspero no assunto delações e Lava Jato. Né? As revistas trouxeram informações, a edição de Veja trouxe ali a delação de Marcelo Odebrecht. Tem também as revelações do Léo Pinheiro. Bom, novos detalhes do nosso amigo, o gravador-geral da União. O gravador-geral da União, Sérgio Machado. Tem uma troca de correspondências do Néstor Cerveró com a reportagem. E é sobre Néstor Cerveró que eu queria exibir um vídeo, Reinaldo. Um trecho. Hoje, a Folha de São Paulo divulgou um vídeo do Néstor Cerveró. Vamos colocar na tela esse momento de sinceridade do Néstor Cerveró. Acompanhe. Primeiro que eu conheço a Dilma, eu fiquei muito cabreiro. Embora eu conheça a intimidade da Dilma com o Delcídio, se a Dilma gostasse tanto assim de mim, ela não tinha me sacaneado, desculpe a expressão, há um ano, quase 2 anos atrás, quando fugiu da responsabilidade dizendo que tinha aprovado Passadina porque eu não tinha dado as informações completas. Ela me jogou no fogo, ignorou a condição de amizade que existia, que eu acreditava que existia, trabalhei junto com ela há 15 anos, e preferiu, para livrar, porque estava em época de eleição, tinha que arrumar um Cristo. Então, não, eu fui enganado, é mentira. É mentira. Eu estou dizendo que isso não faz muita importância para a homologação. Dilma sabia de tudo, o tempo todo. Certo. E, aliás, estatutariamente, aí o senhor conhece bem, estatutariamente, a responsabilidade na Petrobras de aquisição de ativos pertence ao Conselho.
do qual... É sério, Reinaldo, e também hashtag chateado, né? Hashtag chateada, né? As amizades ali, você viu, vai até a página 13, né? Apertou a página 13. Olha, está dizendo aquilo que a nós todos já parecia evidente, desde sempre. Ainda que eu realmente não acredite, veja só, eu quero ser muito justo aqui. Ainda que eu realmente não acredite que um conselho de administração vá meticulosamente examinar a compra de um ativo de uma empresa como a Petrobras, que a todo momento está comprando e vendendo ativo, eu realmente não acredito. Falar assim, não, daqui, vou ler 5 mil papéis, documentos, não sei o quê, tá, não vai. Geralmente pede ali um memorial descritivo do que está sendo comprado e vendido, bate o olho, vê e tal, né? Isso o conjunto do conselho. Agora, a Dilma era presidente do conselho e era comandante do setor energético no Brasil. Ela não era uma simples conselheira da Petrobras. Ela foi vendida ao governo, ela entrou no governo Lula em 2003 como a especialista em energia. O setor energético ficou na mão dela. Aliás, toda a crise, é muito impressionante que o setor energético, seja o de eletricidade, seja o de petróleo, tenha entrado no parafuso que entrou. Isso, se vocês queriam prova maior da incompetência da Dilma, a prova está aí. Né? Ela foi vendida como aquela que sabia tudo das duas áreas. Olha o que aconteceu com a Petrobras, em que situação está a empresa, olha o que ela fez com o setor elétrico. E quanto custou o conjunto das burradas que ela fez. Né? Então, naquilo em que a Dilma seria uma especialista, a outra especialidade dela é fazer omelete. Ela foi na televisão e ela consegue ser pior no omelete do que ela é com petróleo e com eletricidade. Então ela não sabe nada, não é? E consta que gosta de antropologia. As considerações sobre mandioca, bola, etc. também demonstram que não é o caminho. Sabe fazer o quê? Nada. Sabe ser aposentada, que é o que eu acho que ela deveria fazer, né? E ficar quieta, né? No canto dela. Então, assim, é um desastre. E é evidente que ela sabia, nesse sentido, que o Cerveró está dizendo isso. Você acha? Você vai comprar uma refinaria lá fora, ela, comandante do setor, a grande chefe, não vai saber? E ela, de fato, jogou no colo dele, né? O problema é, eu nem estou só operando logicamente aqui de novo. Eu nem estou partindo do princípio de que ela soubesse, porque a gente viu ali prejuízo de 792 milhões de dólares. Muito provavelmente a Astra Oil pagou propina. Aliás, ele já confessou que ele recebeu, né? Outros já confessaram, o próprio Paulo Roberto Costa confessou. Né? Mais de uma vez. Mais de uma vez. Houve pagamento de propina na compra de Pasadena. Eu nem estou dizendo que a Dilma soubesse necessariamente do pagamento de propina ali no ato, na coisa em si. Só que depois ela ficou sabendo que havia problema, ela não fez nada. E ela não fez nada como ministra, ela não fez nada como conselheira e ela não fez nada como presidente da República. Como presidente da República, ela voltou a dar emprego ao Cerveró. Ou não deu? Sim. Deu emprego ao Cerveró? Sim. Deu. Não é? O Cerveró só saiu quando explodiu a Lava Jato. Diretor da área em internacional. 2014. Não foi? Só aí ele pediu demissão. Só aí. Não, aí ele já estava na BR Distribuidora. É verdade. Ele já estava na BR, ele já tinha saído, ela o recontratou para a BR Distribuidora. Antes ele estava na área internacional. Então, é claro que ela sabia. Né? É claro que ela sabia. É claro que o Lula sabia. Né? De tudo, aliás, ele voltou. Isso aqui está na Veja essa semana, né? Está na cara, de novo, que ele fez lá o acordo para a operação do navio sonda com o grupo Chaim. Por quê? Para levar a cara do PT, do empréstimo. Né? Para quem não lembra, o PT fez um empréstimo em 2004 de 12 milhões junto ao Banco Chaim. Usou o Zé Carlos Bunlai, o Zé Carlos Bunlai como laranja, esse que aparece na tela. Né? Em 2009, essa dívida estava em 60 milhões e era impagável. O que o Cerveró fez para o PT? Viabilizou a contratação do navio sonda Vitória 10.000, né? A operação do navio sonda Vitória 10.000 pelo grupo Chaim. Foi o Cerveró que viabilizou isso. 1,6 bilhão de dólares. E o grupo Chaim perdoou a dívida do PT, ou seja, quem pagou a dívida do PT foi a Petrobras. Quer dizer, não se sabia... Ora, tenha santa paciência. Né? Tenha santa paciência. Um grupo de... Bom,
E por falar na presidente afastada Dilma Rousseff, o senador Raimundo Lira, do PMDB, que é o presidente da comissão do impeachment, hoje determinou um novo calendário, Reinaldo. Na verdade, foi um recuo, né? Isso. Volta para o calendário antigo, como você disse, e o desfecho do impeachment deve ficar para o final de agosto. Isso. Olha, eu gostei não só porque eu vou viajar, e se ficasse em julho eu não iria. As férias do Reinaldo Azevedo estão garantidas. Exatamente. Em julho passado eu já não terei férias, porque o Cunha rompeu com o governo, a gente não sabia o tamanho da crise, né? Aí minha família foi viajar e eu fiquei. Agora eu vou viajar. Agora eu vou. Eu já tinha cancelado de novo. Então eu gostei não só... Quer saber, agora falando sério, Silvio? O calendário já era esse, não é? Com 15 dias ali para a defesa se pronunciar e tal, não sei o quê. A senadora Simone Tebet tinha entrado ali com um pedido, uma questão de ordem, segundo o Código do Processo Penal, a defesa, o prazo é 5 dias. Bom, esse era o rito que tinha sido estabelecido no Supremo. Deixa, melhor. Eu não acho que 20 dias, que é o total, vai fazer... É claro que 20 dias a mais, com a Dilma ainda que presidente afastada, não é bom. Mas eu acho que 20 dias não vai definir a sorte do Brasil. Se 20 dias definir a sorte do Brasil, a sorte do Brasil já está definida, isto é, já acabou. Né? Eu espero que não. Né? Então acho que é melhor cumprir o rito que estava combinado, até para evitar conversa mole. Porque depois eles vão gritar, né? Vão gritar, olha aí, julgamento de exceção e não sei o quê. 20 dias a mais, 22 a menos, não creio que... 22 a menos, não creio que faça muita diferença, não. Né? Então, prefiro que fique o calendário anterior. Né? E aí, então, aí para o fim de agosto, né, a gente tem... Eu ainda passarei meu aniversário com a Dilma e presidente afastada, mas no fim de agosto eu ganho o presente definitivo. Quer pelo menos ganhar o merecido descanso, Reinaldo. Bom, enquanto isso, o presidente interino Michel Temer segue governando o país e hoje ele fez alguns anúncios. Um deles de que estão suspensas as nomeações para as estatais, né, para as autarquias, até que o Congresso defina uma lei. A outra, dar preferência aos aviões, que os aviões da Força Aérea Brasileira deem preferência não para transportar ministros, vamos dizer assim, mas sim para transplante de órgãos. Acho que a primeira é mais... A primeira é mais... A segunda, claro, tem um caráter ali um pouco... ali momentoso da notícia, e também, inclusive para Dilma não ficar fazendo viagem para falar mal dele. Vai para o Rio de Janeiro, vai para o Rio de Janeiro, não sei o quê. Bom, o negócio do uso do avião, de preferência, eu acho bom que seja para gente que precise mesmo, que seja doente. Quanto a outra questão, veja, eu há muito tempo, o Serra tinha apresentado um projeto uma vez, e eu, de fato, não sei em que pé que está, prevendo, assim, a certificação dos cargos de segundo escalão, isto é, só podem exercer cargos de segundo escalão aquelas pessoas que tiverem competência técnica para isso. Eu acho uma boa ideia. Eu espero que essa proposta passe. Não conheço essa no detalhe, vou ver agora à noite. Mas prefiro que o segundo escalão seja ocupado por funcionários de carreira. Prefiro que o segundo escalão seja ocupado por funcionários que tenham competência específica e não gente que sai dali. Aliás, tanto quanto possível, o primeiro também. Né? Nem sempre, claro, o próprio Serra foi um bom ministro da saúde e não é médico, mas tem competência administrativa. Gerencial. Isso, gerencial. Então, ter a competência para tanto é importante, para não acontecer coisas como já aconteceram no governo Lula, não é? No governo Lula? Não, governo Dilma. Como é que é? Ideli Salvati, ministra da Pesca. E o outro ministro lá era... Esse Ministério da Pesca foi qualquer coisa. Foi teve qualquer o Luiz coisa. Sérgio. Luiz Sérgio. Então foi assim. Não passou ali Luiz na pesca. Ela era ministra da Pesca e o Luiz Sérgio era o chefe era articulador político. Como é que chamava? Secretaria... Ministro de Relações Institucionais. Então, atenção, ouvinte. Ministério da Pesca e Ideli Salvati. Relações institucionais, que é assim, você conversar sobre as instituições. O nome é delicioso porque faz supor que haja relações não institucionais, né? Mas tudo bem. Era o Luiz Sérgio. Do dia para a noite, o Luiz Sérgio foi para a pesca e a Ideli Salvati foi para as relações institucionais. Entenda, quer dizer, quem era competente para cuidar de tilápia foi cuidar do Congresso. E quem estava cuidando do Congresso foi cuidar de tilápia.
Nem ela entendia de Congresso, nem ele de tilápia, e o contrário também é verdade. Quer dizer, então, é ruim, né? Melhor que você tenha a certificação do segundo escalão, com absoluta certeza, e tanto quanto possível também, especialmente nas áreas técnicas, do primeiro. Para não botar um Zé Mané lá que não entende de nada e que sai falando bobagem, né? Então eu acho que a decisão é correta. Quanto ao avião, olha, sempre que o avião puder ser usado para uma causa nobre, melhor do que ficar transportando gente para lá e para cá, né? A quantidade de viagens ali é absurda mesmo, né? Tudo bem, vamos lá que a gente ainda tem 2 assuntos para passar, Reinaldo, que a gente separou aqui. O primeiro, bom, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal autorizou agora à noite a abertura de inquérito contra o senador Aécio Neves, do PSDB, exato, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Eles são suspeitos, eu vou usar essa palavra, se ocorrer alguma outra melhor, você me corrija, de terem atuado na época da CPI dos Correios em 2005 para blindar o que seria chamado de Valério Duto Mineiro. Os petistas gostam de falar o mensalão mineiro, né? Que ocorreria na gestão do Eduardo Azeredo. Olha, eu sinceramente, vamos ver, se investigue, né? Eu não... porque a Tucano não acredita? Não, eu só não acho que isso ia ficar escondido tanto tempo. Ou você acha assim que o Delcídio ficou sabendo disso, nunca comentou com nenhum outro petista? Né? O Delcídio ficou sabendo disso, com o Cretinho ali, homem ético, nunca comentou com nenhum companheiro. E esta questão não passou, por exemplo, essa questão não foi levantada na eleição. E a Dilma ficou perto de perder a eleição para Aécio, né? Que se investigue. Eu acho bom, você quer saber? Acho bom nos 2 casos, porque esse é o segundo inquérito contra o Aécio, eu acho bom nos 2 casos que tenha sido aberta a investigação. Para parar com essa conversa mole de que não se investiga quando é o outro lado, que essa é uma invenção dos petistas, falsa, falaciosa, mentirosa, né? Só se investiga petista. Não. Tem mais petistas sendo investigados porque eles são, digamos, mais salientes em certas práticas. Só por isso, né? Agora, tem que ser investigado. Aconteceu, e se aconteceu, que cada um arque com peso e com a responsabilidade, né? Tem essa investigação envolvendo o Aécio e o Eduardo Paes, porque Eduardo Paes, à época, era do PSDB, integrava a CPI e teria ajudado a maquiar dados, pelo menos os dados que chegaram à CPI do Banco Rural, para esconder o Valério Duto, né, mineiro. Então, também ele, que se investigue. E no outro caso do Aécio é a acusação de que ele receberia dinheiro de Furnas, né? Agora, o nome dele apareceu também na delação do Odebrecht, na delação da OAS. Tem de ser investigado, acabou. Tem de ser apurado, não tem jeito. Acho que ele é o primeiro a concordar com isso, né? Pelo menos não tem se manifestado assim. Claro, e até porque é um potencial candidato à presidência da República. Eu espero que não, sabe por quê? Porque eu espero que se aprove o parlamentarismo até lá e que, portanto, todas essas pessoas sejam candidatas a outra coisa. A primeiro-ministro, quem sabe. Mas tudo mais constante é um potencial candidato à presidência? Evidentemente, não pode arrastar essa suspeita, né? Então que se investigue. Ninguém... Olha aqui, o PT inventou, né, que como eles têm que ficar defendendo, os petistas têm que ficar defendendo aquele monte de bandidos que tem por lá, né? Nem todos são, mas tem um monte de bandido, como vocês sabem, né? Como eles têm que defender aquele monte de bandido, e eles defendem, chamam alguns de herói do povo brasileiro, eles acham que quem não é petista, por não ser petista, então já é tucano, sei lá o quê. E em sendo, necessariamente vai falar assim, não vem investigar o meu, não. Primeiro que não é meu, né? Eu não tenho lado neste aspecto, não, né? Então tem que investigar, acabou. Aí se for culpado, punir. É assim que funciona. E se for culpado e for punido, seja quem for, eu não vou sair dizendo que foi golpe. Entende? Eles nunca vão desistir do nosso contra eles. Não, nunca vão. Se chegar a Temer agora, eu apoiei o impeachment, todo mundo sabe, não vou aqui disfarçar, apoiei o impeachment, eu tenho uma página na internet pessoal, de análise pessoal, Brigada na Veja, todo mundo sabe que eu apoio o impeachment, todo mundo sabe que eu considerava e considero o impeachment a melhor saída para o país.
Agora, se prova alguma coisa contra o Temer, o que eu vou dizer assim? Golpe dos petistas! Não. Não. O que os petistas não têm, acho que os outros também não têm, é senso de ridículo. Né? Eles não têm senso de ridículo. O outro lado costuma ter. Se tiver irregularidade, tem de pagar, amigo. Acabou. Fim. Bom, Reinaldo, para a gente encerrar, então, o ministro da Cultura, Marcelo Calero, criticou a manifestação do cineasta Kleber Mendonça Filho e dos artistas do filme Aquários, lá em Cannes. Tem aí a bancada Rouanet, né? Os artistas que ficaram encastelados no Palácio do Planalto quando a Dilma estava lá. Eu não sei, me contaram agora há pouco, nem sei se é verdade, que parece que a Maria Severo já está indo para Paris, né, enquanto aqueles coitadinhos ficam passando frio, né, os artistinhas pobres ficam passando frio lá no prédio lá do Capanema. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Vamos lá. Acho que o ministro Marcelo fez muito bem em criticar, porque aquilo realmente foi inaceitável, sob vários aspectos. Primeiro que o filme dele feito com dinheiro público. Ele viajou com dinheiro público. Ele estava representando o Brasil que vive uma democracia plena. Vive uma democracia plena. Né? Tanto vive uma democracia plena que ele foi lá, denunciou o golpe e voltou e não aconteceu nada com ele. Né? Os golpistas não fizeram nada com ele. Porque quando você costuma ter um golpe contra a democracia, a hora que as pessoas fazem isso, elas são punidas. Não é isso? Ele não só não foi punido, como ele exerce cargo de confiança na Fundação Joaquim Nabuco, que é uma fundação federal, né, doutor Kleber Mendonça? E não pediu demissão. Se eu sou o Calero, demito. Demito. Agora, se o Kleber tivesse um pouco de desculpa, vergonha na cara, pedia demissão. Como é que ele serve a um governo golpista? Eu não sirvo. É preciso ter um mínimo de coerência. Ou o governo é golpista e ele não serve a um governo golpista, ou o governo não é golpista e ele confessa que foi lá e fez bobagem. Aí ele resolveu reagir com o editorial do New York Times. Olha que isto sim é ruim para o Brasil. Né? Como se o noticiário que houvesse sobre o Brasil do governo Dilma fosse um bom noticiário. Era bom. Tudo que se tinha sobre Dilma e que se falou sobre Dilma no exterior e o governo do PT é bom. Quer dizer, de resto, não vai ser um noticiário desse ou daquele jornal que vai definir a natureza do governo brasileiro. Existe uma legislação. Né? Agora, claro, o nosso amigo, como boa parte dos cineastas, né? Não todo, né? Boa parte dos cineastas, acha que tem as respostas, inclusive, para a economia, para a política, para a literatura, para o próprio... Até de cinema eles gostam de falar de vez em quando. Né? Até de cinema eles falam. Então, Kleber, cria vergonha, meu filho, desculpe-se, né, por ter usado o nosso dinheiro lá fora para difamar o país, né? E pede demissão, cara. Né? Tenha a honradez de se demitir. Caia fora do cargo. Se é que você não caiu ainda, que eu saiba não. Que eu saiba não e diz que vai ficar, né? Servindo a um governo golpista. Né? Ou seja, sabujo de golpista. Que coisa feia. Né? Mais feio que o seu filme. Quanta coerência, né? Reinaldo, vamos tomar chuva? Lá se foi a nossa meia hora. Obrigado. Abraço. Tchau. Esse foi o Sem Edição. Obrigado pela sua companhia e até a próxima segunda-feira com Reinaldo Azevedo. Até mais.